fizesse vela, nem que fosse. Eu fugia de casa para ir, eu morava na rua de São Marçal, eu nasci no bairro Alto, na Rua da Rosa, fui morar para a rua de São Marçal, também no bairro Alto, e descia a rua do Alecrim para ir para o Caixo de Toré, no Caixo de Toré, no Clube Naval de Lisboa, para andar de volta dos barcos e para estar junto ao mar e para estar e depois mais tarde para fazer vela, que eu já não lembro qual era o nome do senhor, era um senhor de idade, com umas barbas, eram, pronto, não sei. Depois, em maio de 1974, eu fui, isto para mais ou menos uma história, para vocês se situarem as coisas, eu fui a Alcântara buscar os papéis para ir para a Armada, para a Marinha. Mas como tinha 16 anos na altura, tinha 16 anos, hoje tenho 66, mas na altura tinha 16 anos, tinha que ter a autorização do meu pai para ingressar na Marinha como voluntário, porque aos 16 anos já se podia ir para a Marinha como voluntário. Ora, em maio de 1974, ainda estávamos após o 25 de Abril, aquela história toda do processo, ainda não sabia exatamente o que é que dava o 25 de Abril, e o meu pai não me deixou ir para a Marinha, me disse que não, senhor, que tinha que comer em casa, que não precisava de comer para a tropa e que não me deixava ir para a Marinha, e não assinou os papéis. Pronto. Nessa altura, eu entretanto já comecei a fazer vela, mais ou menos com o consentimento do meu pai, porque o meu pai já tinha 16 anos, já não controlava tanto, já tinha outras manhas para poder outras histórias para poder contar. E é assim, os pais são assim. Mas os seus pais e a sua família não tinham ligação nenhuma mãe? Não tenho, eu só tive um tio que foi da Marinha, Mercante, da Marinha de Guerra e depois da Marinha Mercante. Mas era o único que eu conheço que tivesse ligação ao lar, era ele. Entretanto, eu fui para a tropa, não é? Já não fui para a Marinha, fui para a Força Aérea, mas na Força Aérea estive sempre ligado aos barcos, porque eu ia para a base aérea número 6 e passava da doca da Marinha para a base aérea no Montijo, era num barco da Marinha. Portanto, eu sempre tive mais relação com a Marinha do que embora goste muito, gostei muito da Força Aérea. Tive sempre muito mais relação com a Marinha do que propriamente com a Força Aérea. Eu conheço muito mais gente na Marinha do que na Força Aérea, por exemplo. Mas pronto, isto são destinos. O que é que acontece? Acontece que em 1989 eu fui para o Funchal e no Funchal porque eu fiz-me sempre sócio dos clubes onde tenho passado. E eu fui trabalhar para o Porto Santo, porque eu fui trabalhar para o Porto Santo e fiz-me sócio do Clube Naval de Porto Santo. Quando fui para o Funchal, fiz-me sócio da Associação Náutica de Madeira. Entretanto, as pessoas que já me conheciam, que era na altura o Paulo Rosa Gomes, que já me conhecia, ele teve na Federação Portuguesa de Vela, já tinha tido contacto com ele aqui no continente, e convidou-me para ir para secretário da Associação Regional de Vela da Madeira. E eu fui secretário-geral da Associação Regional de Vela da Madeira, tive como também na direção da Associação Náutica da Madeira, fui chefe do agrupamento marítimo, de escuteiros marítimos, também no Funchal. E o que é que acontece? No Funchal tem uma coisa muito engraçada, é que eles lá são navegadores, são gente do mar, aquilo são gente do mar. E eu muitas vezes fazia regatas, íamos a Canárias, ou fazíamos as regatas para o Porto Santo, ou íamos ao Porto Santo de barco à vela, e aquelas pessoas que me conheciam, que sabiam, e que eu andava com eles, fazíamos muitas vezes esse tipo de coisas, não é? Esse tipo de atividades. Acontece que em 1998 houve a regata da Expo, isto é a história, houve a regata da Expo, e na regata da Expo eu fui fazer algumas etapas da regata da Expo, em 1998, e foi aí, ao largo dos Açores, que eu apanhei uma tempestade enorme, que é
Mas essa regata, Sr. Mário, era à volta do mundo? Era à volta do mundo. Eu não fiz a volta ao mundo. Eu fiz, por exemplo, fiz uma etapa de Funchal a Lisboa, depois fiz Lisboa, acho que foi Lisboa, Canárias, depois voltei a fazer de Cabo Verde para os Açores, e foi nessa altura em que eu fazia a travessia de Cabo Verde para os Açores, porque entrávamos na Marina da Espa na altura, que eu apanhei uma tempestade enorme e que percebi que o homem chora. Porque, eu arrepio-me quando falo disto, porque nós apanhámos ondas enormes, quer dizer, nós tínhamos um barco, e éramos 5. Era o meu grande amigo e falecido Gabriel, era o Elvio, era o irmão do Gabriel, que agora não me recordo o nome, éramos 5, não é? Todos navegadores experientes. Todos navegadores experientes. Todos navegadores experientes. E eu lembro-me que na altura as ondas eram de tal ordem que nós tínhamos, o nosso barco era um Sunshine 36 pés, que são 10,40 metros mais ou menos. E as ondas eram maiores que este prédio, ou seja, isto deve ter para aí uns 12 metros, não faço ideia, mas eram maiores, deviam ter mais de 12 metros. Era uma tempestade enorme, e nós subíamos na crista de uma onda, entrávamos na outra onda, não havia nada enxuto a bordo. Eu lembro-me na altura que já não se conseguia, não tínhamos leme, nós tínhamos um tormentinho que era uma vela pequenina à proa, tínhamos um drogue à popa, que era mais ou menos para mantermos o rumo, e estávamos a fazer, e passámos uma noite inteira nisto. Não é? O drogue é aquela espécie de âncora que se... É uma âncora flutuante, exatamente. Ora bem, e eu, é evidente que houve uma altura em que eu entrei em desespero, claro, porque tinha os meus filhos, tinha cá gente, tinha gente que gostava, e aí a nossa cabeça começa a funcionar de uma maneira um bocado ao contrário do que a gente pensa. E chorei muito, disse eu já, entrei em descompensação, não é? Depois, o que foi verdade é que nós, quando chegámos, foi mais ou menos por essa altura que morreu um grande velejador também, um homem do mar, que era o Tabarly. Penso que foi nessa tempestade também que ele morreu. E aquilo passou, e à noite, foi toda a noite em sobressalto, já não sabia o que havia de fazer, sei que entrei lá para dentro, via as luzes, aquele tipo de luzes fluorescentes, que é a fluorescência do mar, é uma coisa que não tem explicação. O que é verdade é que, quando chegámos aos Açores, ao mar dos Açores, mesmo junto à costa dos Açores, eu via, era Santa Maria, São Miguel e o Fadilhão das Formigas. E o mar era exatamente o chãozinho de terra, não mexia nada, não mexia nada. E ao fundo víamos o farol, eu via o farol do Fadilhão das Formigas, e eu dizia para o pessoal que estava à borda, claro que nós aqui não temos vento, não havia ponta de vento, mas aquele barco estava a andar, quer dizer, aquele barco não era aquele barco, era o farol. O farol é branco, não é? Eu pensei que era um barco à vela e estávamos, mas como não se mexia, e pronto. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que eu fumava, para além de fumar cigarros, também fumava cachimbo. Quando estava a navegar, fumava cachimbo por causa das velas, não sei o que, fumava cachimbo. E quando fui dentro da cabine para ir buscar tabaco para fumar, tudo o que estava a bordo estava encharcado. Eu tinha uma mala, uma pasta onde tinha a minha roupa estava toda encharcada, os meus cigarros estavam todos encharcados, estava tudo encharcado. E eu, a partir desse dia, deixei de fumar, exatamente, foi em 1998 que eu nunca mais fumei e nunca mais tive problemas com tabaco, e podem fumar ao meu lado, que o choque foi de tal maneira que eu nunca mais fumei. É melhor que aquele senhor da acupuntura. Nunca mais fumei na minha vida. Entretanto, fizemos depois,
fiz depois a regata do Milénio também. Ficámos em segundo lugar porque com o problema da tempestade de 1998 ofendeu as chubaceiras do leme do Sunshine. E o que é que aconteceu? Ao navegar, ele rebentou, não é? Começou a meter água e nós estávamos em cima, aliás, navegávamos sempre em cima. Tem um pormenor, é que, mas isso é depois. Quando entrámos dentro do barco, nós já tínhamos água, mais ou menos pelos tornozelos, depois tivemos a tirar a água, tivemos a esgotar a água do barco, tivemos a limpar aquilo tudo. São histórias. Isso na regata do Milénio? Do Milénio. E em que travessia, em que parte da regata foi? Foi entre o Porto Santo e o Funchal. E nós ficámos em segundo lugar. E foi engraçado que nós vínhamos a fazer uma média de 9 nós, com o mesmo vento e com a mesma variação, e de repente começámos a fazer 6 nós. E havia qualquer coisa que estava mal. E o que estava mal realmente é que o barco estava a meter água e nós não dávamos por isso, porque não estávamos lá dentro. Entretanto, chutámos a água e ainda ficámos em segundo lugar nessa regata. Em segundo lugar. Vencemos as 3 etapas que fizemos da regata da Expo, vencemos essas 3 etapas, houve ali umas confusões grandes, mas pronto, aquilo, as confusões há sempre. Depois começámos a acusar que nós fazíamos regatas, além de termos ganho, regatas entre Madeira e Tenerife, entre a Madeira e as Canárias, pronto, e começámos a acusar que nós fazíamos regatas a motor. E o que é que acontece? Depois, quando foi a regata do Brasil 500, que nós ganhamos a regata do Brasil 500, nós exigimos que, aliás, nessa altura, o diretor de prova era o comandante Messa, que está na ARL, e nós exigimos que ele nos selasse o motor e selasse todos os motores para fazermos a regata de motor selado. O motor selado, aquilo veio do motor, leva um selo, nós podemos carregar baterias, podemos ligar o motor para carregar baterias, mas se engatarmos o motor avante ou à ré, o selo parte e percebe-se que... Então foi uma chatice muito grande, porque cada vez que chegávamos aos portos, eles tinham que ter alguém para nos ajudar a atracar. Para nós atracámos sempre à vela e fizemos sempre à vela e só depois no Funchal é que o Messa foi tirar os nossos selos. Em Cabo Verde havia uma embarcação que era uma mariposa, havia uma embarcação que era uma mariposa que levava a bordo uma jornalista que era para a TVI, na altura, que era a Ana Lima. E eu lembro-me, e é engraçado que eu lembro-me quando chegámos em São Vicente, estávamos no buffet, e ali à minha frente, e eu disse na brincadeira, porque principalmente sou brincalhão, olha que você, sou brincalhão, olha que você está a apostar no cavalo errado, porque nós quando chegarmos ao Rio de Janeiro, o barco vencedor vai ser este, e foi cá se bem. Vencemos a regata do Brasil 500, com o motor selado e pronto. Entretanto, eu vim embora, fui trabalhar para o Alentejo, fui sócio também do Clube Naval, do Clube Náutico de Sines também, né? E agora vim para Viana do Castelo, e estou aqui em Viana do Castelo, também faço parte da direção do clube, é um clube que vocês conhecem, é simpático, é um bom clube, aliás, é um dos melhores clubes que eu conheci, igualando na altura à Associação Náutica da Madeira, que era um excelente clube também, tinha gente muito boa, inclusive esse meu grande amigo que era o Gabriel, o Horácio, agora lembrando do nome dele, o Horácio, eu, o Gabriel, o Horácio, o Elvio, nós tínhamos um projeto para dar a volta ao mundo. Ou seja, eu quando me reformasse, como já estou reformado, nós tínhamos mais ou menos todos com a mesma idade. E nós tínhamos um projeto para dar a volta ao mundo. E fizemos esse projeto, tínhamos os portos de saída, os portos de arribada, os portos de chegada, tudo aquilo, estava tudo esquematizado. Entretanto, eu vim-me embora, vim para o continente e estava sempre em contacto com o Gabriel, porque o Gabriel vinha ao continente, e quando vinha ao continente ele ia às montarias ao Javali
e às montarias ao Javali e convidava-me sempre para vir. Entretanto, o Gabriel deixou de aparecer e eu nunca mais vi o Gabriel. Entretanto, a vida também cada um tem a sua vida, não é verdade? Então nós todos temos que trabalhar, não podemos. Então, eu tive sempre sorte porque eu era funcionário público e geralmente era dispensado, marcava férias para fazer as regatas, e fui, por exemplo, a regata do Brasil 500 começou em fevereiro e acabou em agosto. Eu fui dispensado por decreto-lei número 9 de 2000, que dispensava os mergulhadores para fazerem regatas do Brasil 500. Portanto, eu tive sempre sorte, porque a minha vida foi feita praticamente em regatas e conciliei sempre a minha vida profissional com aquilo que eu gosto, que é o mar. Agora, encarar o mar, isto ia-vos a dizer, entretanto, deixei um dia, ironia do destino, eu estou a ler uma revista náutica e eu tomo conhecimento da morte do Gabriel pela revista. Fiquei em choque, aliás, eu fiquei, pronto, acabou aí o nosso projeto da Volta ao Mundo. Tenho um quadro em casa com essa notícia da morte do Gabriel. Nunca perdemos o contacto, entretanto, não perdemos o contacto. Só que a vida é esta, quer dizer, cada um tem a sua vida, nós cuidamos pouco às vezes uns dos outros e acontecem estas coisas, não é? Depois damos para os amigos, quando vamos à procura deles, eles já não existem e depois quando nos começam a ir, é muito importante. E isso o mar ensina-nos, sabe? O mar ensina-nos a solidariedade e o respeito, porque quem ama o mar tem que ver no mar como se fosse ele é um tutor, o mar tem muita força, e dá-nos quem trata dá-nos muita inspiração e dá-nos a noção do respeito e da grandeza dele e da pequeneza que nós somos. Nós somos pequenos e ele é grande e é forte e é justo, porque quando nós olhamos o mar com pouco respeito, acabamos por lá ficar. E isso acontece com aqueles que morrem afogados, porque têm demasiada confiança naquilo que são capazes, e o mar é muito mais capaz porque é pai, não é? É pai, castiga. Ora bem, entretanto, acabou aí a volta ao mundo, tinha isso tudo preparado e é o único sonho que eu ainda tenho, era dar a volta ao mundo, mas pronto, não sei se isso... Mas retomou o contacto com os outros 4? Retomei mais tarde, porque evidente, depois soube que depois já os sentimentos aos filhos, porque os filhos, todos eles são campeões, foram campeões nacionais, todos eles, os filhos do Gabriel. Retomei, mas pronto, já ninguém tem, porque uma volta ao mundo implica ter apoio. E esse apoio era dado, porque ele era empresário, era dado por ele, não é? Era dado por ele. As pessoas a seguir já não têm a mesma predisposição porque já não gostam, não é? Isso também é uma questão de gosto. Se a gente gosta de uma coisa, se tem um projeto, se queremos concretizá-lo, vamos para a frente, não é? Portanto, sou patrão de alto mar, naturalmente, portanto, sou patrão de alto mar, o mar tem-me ensinado muito. Eu não sei se for muito útil naquilo que estou a dizer, Nós não viemos à procura de novidades também, só viemos mesmo à procura de histórias. Não tem mal. A minha pergunta é: e como é que um senhor Mário, jovem, com menos de 16 anos, como é que surge este encanto pela vela que depois molda assim uma vida inteira à volta disto? Foi só uma experiência e amor à primeira vista? É assim... Era a rebeldia de não poder? Primeiro, era a rebeldia de não poder. Era exatamente aquilo... nós temos amor por aquilo que não conseguimos... Vamos lá ver, nós temos um objetivo, não é verdade? Desejávamos muito fazer aquilo que ambicionámos. E eu desejava muito fazer uma travessia do Atlântico, fiz uma travessia do Atlântico. Eu desejava muito fazer vela, fiz vela. Eu desejava muito
ter um contacto bom com o mar, e tenho um contacto bom com o mar, e tenho uma ligação ao mar que me entusiasma, e quando me entusiasmo nessa ligação ao mar, amanhã, se o mar me levar, ele leva-me porque ele precisa que eu vá com ele, percebe? É essa a ideia que eu tenho do mar. Tenho muito respeito por ele. Um dia poderei ter, sei lá, se estiver no mar e tiver um acidente, eu vou para aqui. Estou no momento que escolhi que gosto, percebe? E que gosto, esta é a forma de estar. Faz parte, não é? Faz parte, não tem outra. É o objetivo. É escolher um objetivo e dizer eu posso, eu quero, eu vou. Então, medo não, só respeito. Respeito, medo não. Atenção, medo não, respeito, mas não é medo, mas o homem chora. Sim, sim. O homem chora. Quando ele está zangado, por algum motivo, pode ter a certeza que é errado dizer que o homem não chora. O homem chora. O homem, quando está numa situação que não controla e que, sobretudo, está num sítio que gosta e que sempre está a ser castigado por algum motivo, ele tem esse escape. Chora. Sim, sim, também não sou nada adepto da frase de um homem não chora. Há bocado também mas depois não quis interromper. O senhor, quando apanhou a tal tempestade lá nos Açores, na regata da Expo, e depois entra nas ilhas e o mar está a chama, porque a modulação estava abrigada pelas ilhas? Não, porque depois da tempestade vem a bonança. Sempre assim foi. A tempestade vem a tempestade. Depois da tempestade vem a bonança. Isto é a vida. A vida é esta. Nós podemos ter grandes problemas na vida, mas aquele é que tem que ser enfrentado. Depois daquilo, há de haver um momento em que as coisas serenam, em que nós podemos refletir sobre aquilo que se passou. Nós podemos... Isto é a vida, é sinónimo da vida. A vida não é uma linha reta, percebe? Sim. E é isto. Depois da tempestade vem a bonança. Sim. Sim. Como é uma embarcação com 10 metros e 40, é preciso conhecer-se muito bem as pessoas, é preciso dar-se muito bem com as pessoas, porque é o nosso espaço de liberdade, é o seu espaço de liberdade, é o meu cheiro, é o seu cheiro, é a minha forma de estar, é a sua forma de estar, é o meu feitio, é o seu feitio. Nós temos que conhecer estas vertentes todas, nós temos que saber tudo isto uns dos outros para perceber que aquela frase feita da minha liberdade termina onde acaba a sua liberdade e não sei o quê, mas isto num barco pequeno é muito interessante porque estas variáveis são todas postas à prova em todos os momentos. Isto aprende-se, por exemplo, ali, no mar. E veja que estes miúdos com 7 anos, já reparou que um miúdo com 7 anos é largado nestas ondas deste mar, num barco com 2 metros e 40, com um pau e um pano, e depois ele lá dentro tem que decidir tudo, porque ele está sozinho. E ele começa de pequeno a decidir, ele começa de pequeno a tomar consciência de que há momentos em que tem que decidir, há momentos em que tem que tomar uma decisão. E essa decisão ninguém lhe está a dizer, tens que fazer. Não, ele tem que fazer porque ele sabe que tem que fazer. Porque se fizer ao contrário, ele sabe que tem um erro e tem uma consequência. Percebe? E para evitar essa consequência, ele tem que prever o erro. E isto é o ensinamento do mar, é o ensinamento da vela. E é tudo isso que o faz fazer parte das direções? E é tudo isto que me faz fazer parte das direções. As crianças, os jovens, os rapazes e as raparigas. E as raparigas são muito... Porque é nisto também. Esta coisa que se chama agora da paridade, eu toda a vida vivi com a paridade. Toda a vida vivi com rapazes e raparigas a fazerem exatamente a mesma coisa. A tomarem decisões e a escolherem situações em todo momento. E não houve diferença. Porque ali não há diferença. O que faz um rapaz, faz uma rapariga. E depois em terra, o que faz o rapaz, faz uma rapariga. O rapaz tem que lavar o barco, o rapaz tem que arrumar o material, a rapariga tem que lavar o barco. Não há diferença. Estas diferenças nunca houve. E não há.
E na vela não há mesmo, não, é paridade, existiu sempre, é evidente, sempre, depois de determinada altura da história do nosso país, naturalmente. Só por, isto é pura curiosidade, Sr. Mário, nas regatas de vela as provas não existem masculino e feminino? Não. Não existe. Existe masculino e as provas de vela são feitas. Vamos lá ver. A vela é um desporto autorregulado. Ou seja, se eu cometi um erro, eu sei, tomo consciência que cometi o erro porque conheço a regra, eu vou-me autopenalizar. Se eu não me autopenalizar, o companheiro do lado, o velejador do lado, que se apercebe do meu erro, tem uma coisa que se chama o protesto. E ele protesta. Ele diz, este sujeito bateu, por exemplo, numa boia e não se penalizou. E o protesto vai a um júri, o júri pede aos atletas para fazerem o esquema daquilo que se passou na água, e conforme aquilo que está, se infringir a regra, um deles é despenalizado. E o que protesta pode ser despenalizado, porque às vezes ele, na perspectiva dele, o outro errou, mas quem cometeu o erro foi o próprio que protestou. E se foi o próprio que protestou, é ele que é desclassificado. Portanto, isto é um desporto autorregulado. A vela é um desporto autorregulado. E isto é importante, porque cria disciplina. Claro. Cria método, cria disciplina. E é estas coisas que é assim que funciona. Rapazes e raparigas podem concorrer juntos, só que tem uma coisa. Pronto, na vela sempre foi, não sei. Mas a rapariga pode ficar, por exemplo, em quinto ou em sexto, se for a primeira, recebe um prémio como a primeira feminina, percebe? Sim. Há aí já uma... Como é que eu digo? Há aí já uma discrepância. Uma discrepância, exatamente. Há aí já uma... Porque se ela for a primeira, recebe o prémio da primeira, fica em primeiro classificado e recebe o prémio como primeira feminina, percebe? Sim. E o rapaz já não recebe o prémio como primeiro rapaz. Mas isso, pronto, são coisas que não têm. Claro. Percebe? E ainda participa em regatas, não é? Não, eu agora, se me convidarem, por exemplo, nos barcos pequeninos, já não, eu vou brincar, como tenho um colega meu, que é o Antero e o Taborda, e de vez em quando montamos o Vorrian e vou dar uma volta do Vorrian e coisa, mas se me disserem amanhã que é preciso um tripulante para fazer uma regata à volta do mundo, eu vou. Isso é mesmo sem conhecer as pessoas, porque depois, mesmo sem as conhecer, porque eu acho que me moldo à forma de ser das pessoas, sabe? Eu moldo-me. Agora, é bom que as conheça, não é? É bom que as conheça, porque eu já tive em regatas que no primeiro porto saltou logo um tripulante, porque era um indivíduo que não era insuportável, quer dizer, para além de enjoar, isso é o menos, quer dizer, enjoar é o menos, não é? Mas era intragável, acho que nunca dava nada bem para ele, nunca. Então ele assim chegou ao primeiro porto, e nesse caso até acho que foi às Palmas ou foi em Santa Cruz de Tenerife. Ficou logo em Santa Cruz de Tenerife, teve que ir com outro barco, isso não há mais conversa, nem há mais conversa. Parte dele, quando surge uma situação dessas, parte dele, ok, eu vou sair disto, ou pode haver na tripulação, não, tu és intragável, sai daqui, nós recusamos. Claro, ele também pode partir dele, mas aquilo há uma... Ora bem, aquilo há uma espécie de um conselho, não é verdade? A tripulação reúne, nós falamos todos uns com os outros, ali não há segredo. Dizemos logo, tu põe-te no teu canto, não me chateies, põe-te no teu canto, não há mais conversa. Não há mais conversa, porque ali não há hipocrisia, não pode haver hipocrisia. Percebe? Tem que haver verdade, tem que haver caráter. Acima de tudo, tem que haver caráter. O marinheiro é um homem de caráter. O homem do mar é um homem de caráter. Percebe? E ele sabe logo à partida que não pode incomodar mais. Não incomoda mais. E no próximo porto ele sai. Pronto, não tem mais conversa. Antigamente eram presos lá.
Na sala, lá vejo. Mas é. Pronto, Sr. Mário, estou maravilhado. Nada. Só mais Olha, agradecer. eu não sei se eu sou a melhor pessoa para vos ajudar. Contudo, vocês têm aqui grandes marinheiros. Eu Chega a dizer que somos um país de marinheiros. Não se consegue perceber, por exemplo, como é que um país de marinheiros não tem, por exemplo, marinas em toda a costa para acolher navegadores, não é verdade? Claro. E algumas das que há são maltratadas, quer dizer, tirando raras exceções em Lisboa, aqui no Porto, a Marina de Bebedouro, em Lisboa há aquelas marinas ali da Doca do Espanhol e por ali fora, e o Algarve agora tem Missines também, que é particular. E do Algarve, Vila Moura, Albufeira, Portimão, a costa portuguesa vocês não têm noção de quantos barcos passam na costa portuguesa e quantos precisam muitas vezes de aportar a terra para resolver dificuldades e não conseguem. Agora imagina o que é, por exemplo, de vir da Catalunha, por exemplo, ter uma avaria aqui em frente à Viana do Castelo e só poder parar, por exemplo, em Lisboa. Pois. Quer dizer, São os dias de viagem. Eu Eu só comecei a ter noção do trânsito atlântico, entre aspas, com os ataques das orcas recentemente. Já não sei porque começou a ser notícia, aparece. Pronto, aquilo é um comportamento. Sim. Eu acho que, E acho que é sempre o mesmo grupo, não é? São É. juvenis. eu acho que é um comportamento, Eu tenho um amigo meu, que é o Raposo, que diz que ele deve ter começado com ele, porque ele começou a brincar com as orcas lá embaixo do Algarve, agora não lembro, mas ele diz que a partir dessa altura que as orcas começaram a atacar os boleiros, pronto, e ele começou a brincar com elas e foi a partir daí. Ele diz que pode ter sido ele, o responsável, mas eu não tenho a certeza disso, ninguém tem. Mas o que é um comportamento estranho é um comportamento estranho. Agora, os animais, pronto, aquilo é o lugar deles também. Claro, fazem parte do mar. Nós é que invadimos o lugar deles.